live de hoje, como está o seu isolamento acústico, né? Com a professora Maria Fernanda, coordenadora do Lavit aí no ITT Performance, né? Também com o Rafael Heisler, né? Também aí do ITT Performance, a Maria Fernanda também coordenadora do mestrado profissional de arquitetura, né? E o Jorge Francis Rodrigues, lá da Brasil Minérios, né? Que tem um produto aí muito interessante aí. Então, vai ser uma live aí bem interessante, juntando aí com empresas do setor, juntando aí com o mercado aí que consome, testa e desenvolve produtos nessa área, né? E aí, como sempre, fiquem à vontade aí para mandar perguntas via Facebook, via Instagram, para a gente ir debatendo aí. Eu deixo a palavra com vocês, então. Tá aí. Posso tomar a frente aqui? Vai lá, Rafael. Quem é que vai encaminhar as perguntas via Insta? Eu estou olhando aqui olho aqui no meu Face. Mas... Eu estou no Face também, no Insta acho que está a Isadora lá, né? A Isa está no... A Isa manda por no WhatsApp, né? É? Isso. Beleza. Tá, tudo certo. Então, como o professor Bernardo já nos apresentou, né? Hoje nós estamos com uma live trazendo uma pergunta aí. Como está o seu isolamento acústico? Algo muito importante nessa época de isolamento social. Aí vamos tratar um pouco sobre a acústica aqui direcionada a edificações. Hoje os convidados aqui da noite, o Bernardo já nos apresentou, né? Eu e a professora Maria Fernanda, por parte do ITT Performance, juntamente com o professor Bernardo, nosso coordenador, convidamos hoje o bacharel em engenheiro civil, aí, senhor Jorge Francis Rodrigues, grande representante do nosso parceiro comercial aí da Brasil Minérios, né? Trazendo um pouco mais experiência para compartilhar conosco. Rapidamente aqui falando sobre o ITT Performance, né? Coordenado ilustrissimamente pelo professor Bernardo, aí, muito bem acompanhado pelos professores, como o professor Roberto Cristi, professor Dr. Roberto Cristi, e a professora doutoranda Fernanda Pacheco. E eu gosto sempre de mostrar aqui o pessoal do laboratório que faz toda a parte da análise de habitabilidade, que faz tudo funcionar. Aí eu gosto de mostrar o pessoal aqui. Muitos não estão aparecendo hoje, somos só eu e a professora Maria Fernanda, mas o resto aí está por trás de todo o andamento hoje da apresentação, estão participando direta e indiretamente hoje também. E todos comandados, logicamente, pela grande professora Maria Fernanda, né? Falar um pouquinho, então, diretamente sobre o assunto, né? Hoje vamos falar sobre a acústica de edifícios, né? A acústica, o isolamento acústico, ele trata muito sobre o entendimento da propagação de ondas mecânicas. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai falar a ideia sobre a acústica, a ideia mais mecânica de transmissão da onda. Só que muito que o pessoal fica se estranhando é que, pô, se o meu material é um material que funciona bem para a parte térmica, ele vai funcionar bem para a acústica. Vou usar um material X, que é muito bom para o térmico, vai ser bom para a acústica. Isso eu acho que é um dos primeiros pontos assim que a gente pode levantar, que é um equívoco que geralmente ocorre, né, professora? O pessoal tem essa ideia aí que meu material é bom para o térmico, vai ser bom para a acústica, vai ser isso aí. Não, a gente tem que pensar que são propostas de transmissão diferentes, são métodos físicos totalmente diferentes, e se a gente for pensar até na parte acústica, existem 50 mil tipos de materiais que podem ser destinados para acústica, mas ele pode ser bom para uma finalidade acústica e ele pode não ser tão bom para outra finalidade acústica, né? Como, por exemplo, um elastômero. Os elastômeros são materiais muito bons porque ele tem uma capacidade resiliente. E aí eu digo para vocês, é um material muito bom para acústica, sim, mas para acústica quanto a amortecimento de vibração. Eu não consigo fazer uma parede com um elastômero, né? Uma parede só utilizando um elastômero, ele não vai ter uma boa finalidade, porque para eu ter uma parede eu tenho que ter uma camada de massa.
E o elastômero ele já não é uma massa. Pode falar, professor, por favor. Rafael, acho que ainda tem uma outra questão que acho que muito da atualização do que a gente usa para resolver a acústica de edifícios fica por conta da cadeia produtiva, né, que está tendo um avanço técnico fantástico. Mas, por outro lado, a gente tem ainda empresas que usam o termo termoacústico. Não que não exista um material termoacústico, mas são poucos, né? Isso pode induzir realmente alguns equívocos em relação às escolhas, né? Então, hoje no Brasil, que a gente tem o uso previsto por norma só para fins residenciais desde 2013, eu acho que depois o Rafael vai comentar sobre isso, né? Quem é que hoje tem direito a esse isolamento acústico, né? Na cadeia produtiva aí do consumidor da construção civil. Só que se a gente pegar outros países, Portugal e Espanha, se a gente ficar aqui do lado, Argentina, nós já temos alguns limites de desempenho acústico que está relacionado com o isolamento também para escritórios, hospitais, escola e diversos outros fins, né? Então, estamos iniciando ainda, né, essa parte da exigência de ter um compromisso com o isolamento acústico numa edificação no Brasil. Muito bom, professor, muito bom. E é bom comentar, a gente faz uma comparação sempre com nossos vizinhos, aí, outros países. Até na análise de desempenho de edificações, existem 2 conceitos diferentes que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né, que é o ruído aéreo e o ruído de impacto. Mas quando a gente vai ver aqui, principalmente no ruído aéreo, o ruído aéreo está aqui o Brasil, quando comparado com outros países. E a gente vai botar aqui com o Chile, o requisito do isolamento acústico para o som aéreo do Chile é exatamente igual ao do Brasil. Mas o Chile, tá bom, não estamos tanto atrás. Mas a gente vai ver, comparamos com a Argentina já está 5 dB à nossa frente. Países da Europa, Bélgica, já está 7, 8 dB à nossa frente. Países como a Dinamarca, Áustria, que tem um requisito bem maior, já tem um requisito de 10 dB a mais. Então, muitas construtoras hoje estão perguntando, mas 45 dB, que é o requisito que a norma de desempenho traz hoje, é muito difícil de atender. Bueno, pode ser difícil, sim, mas a gente tem que pensar que nós estávamos com um encaminhamento da construção civil brasileira que não estava indo para um lado correto na parte acústica. E a gente vai pensar a parte acústica, a acústica dentro de um edifício, ela é um meio que impede uma briga, né? Porque o isolamento acústico, se eu tenho uma parede que divide com o meu vizinho, essa parede tem que ter um isolamento acústico, porque senão o meu vizinho vai querer olhar TV, eu vou estar olhando TV com ele. Então, a acústica ela tem um ponto muito importante. Então, esses 45 dB, eles podem ser difíceis, mas eles têm uma ideia muito importante, que é a ideia do uso da edificação. A edificação ela tem que ter um desempenho mínimo para ser utilizada. E é isso que a norma de desempenho está trazendo. Mais à frente, a gente vai discutir mais. E quando a gente vai falar o som do impacto, nossa, aí os requisitos do Brasil são bonitos de ver. A professora Maria Fernanda fez o pós-doutorado dela lá em Portugal, e o Brasil é muito, muito bem falado fora aí quanto ao nosso requisito de impacto, né, professora? E Rafael? Fala, seu Jorge. Essa questão da obra conseguir, das nossas obras hoje conseguirem o atendimento ao desempenho, aí eu escuto muito isso no Brasil inteiro que eu viajo, tá? É muito difícil alcançar os índices da norma. E eu já discordo, sim. É difícil se você quer manter o mesmo procedimento executivo, o mesmo processo executivo que você está acostumado, contemplado com um orçamento que não prevê você fazer essa implantação. E quando você não tem isso planejado, isso pensado no projeto, na fase de projeto. Então, na concepção do edifício, se tudo caminha na direção de englobar, de embarcar os preceitos das normas, principalmente da 15.575, você encontra um caminho, você encontra uma condição que é viável economicamente. Porque, ao você tomar partido de uma solução, você racionaliza um outro processo que vai compensar
esse suposto custo, não é que você, na verdade, é um investimento, é um suposto custo que você imagina. Agora, o que acontece ainda, na grande maioria das obras do país, é que a obra só pensa no isolamento quando ela já está com a alvenaria levantando. Aí que vem atrás de um produto, de uma solução, e aí, muitas vezes, o orçamento não encaixa. Não é que o produto é caro, a solução é cara, ou é impossível financeiramente para as obras, mas é porque o timing estava errado, né? Eu acho que, Jorge, essa tua intervenção deu origem a vários comentários aqui. Palmas aqui no Face, né? E no Insta, ali o Vitorino diz: concordo com o Jorge, querem atender mantendo produtos e métodos construtivos iguais, né? E o Marcos Abreu também, orçamentos cada vez menores, não tem como, concordo, se existe no projeto, custa menos, sim, né? Depois é tudo mais caro e mais difícil, né? Também tem a questão acho que também o pessoal gosta muito de botar a culpa no profissional, né? Porque quem eu tenho contratado não sabe resolver, mas contrata alguém que saiba resolver, né? Então isso é que fica complicado. Às vezes uma construtora vem com essa, né? De que mas a pessoa que eu contrato não sabe como resolver o isolamento acústico, você contrata outro, né? Então tá errado também o critério, às vezes, na escolha do próprio profissional, né? É muito importante também, só um gancho aí com o que o Jorge falou, não existe um material milagroso, né? O material ele vai fazer um milagre quando ele é pensado para aquela finalidade. Então, se eu vou utilizar fazer uma intervenção acústica, ela tem que ser já pensada na época de projeto, né? É muito importante isso daí, os apontamentos que o Jorge fez. Dando continuidade aqui. Então, rapidamente, a questão da acústica, nós temos o isolamento acústico, que ele é proporcionado basicamente por sistemas construtivos, e a absorção sonora, que é proporcionado pelas superfícies, né? Diretamente assim, a absorção sonora, o pessoal confunde muito. A absorção sonora está ligada à superfície do material. Então, se eu tiver um material com uma capacidade que a onda sonora, quando incidir naquela superfície, vai ser absorvida, esse é o material absorvedor. A parede ela não é um material de absorção, a parede ela é um material de isolamento. Ela separa dois ambientes. Pensa a fita isolante. A fita isolante ela separa a mão do eletricista de encostar no fio. Tá? Mas ninguém vai pegar uma fita isolante e tentar passar isso num cabo de alta tensão, porque a fita isolante não vai dar conta. Então, tem o isolamento acústico, mas o isolamento acústico não é o anulamento acústico. Não quer dizer que eu não vou escutar mais nada do meu vizinho, não. O isolamento acústico ele vai diminuir bastante a intensidade sonora que pode ser transmitida de um cômodo para outro. Tá? Esse é o principal fundamento. E hoje a gente vai abordar basicamente isolamento acústico aqui, né? Então, trazendo a ideia aí de desempenho acústico, ao que o Jorge já estava adiantando aqui, nós temos muito importante uma análise na etapa do projeto, né, onde os cálculos e simulações vão fazer a grande parte do trabalho sujo do projetista acústico, né? Então, nós precisamos ter dados de laboratório, precisamos ter dados de caracterização do nosso material, para que um projetista acústico consiga pegar esses dados e, sim, fazer uma correta previsão acústica de um empreendimento. Isso tudo tem que ser feito na etapa de projeto. Como o Jorge falou, não adianta o meu prédio já estar no 5º pavimento, e aí que eu vou me preocupar. Tem aquela norma de desempenho. E agora, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer para corrigir isso daí? Mas ainda tem a questão, não é nem quando está no 5º pavimento, como é que faz quando a pessoa já está morando lá. Quer dizer, gente, não precisa esperar o morador reclamar para ver que não tem isolamento acústico. Ensaios dão conta disso, e na etapa de projeto, cálculos e simulações via software, hoje não tem desculpa para não fazer uma boa previsão de isolamento acústico. Que o Marcos Abreu ali, então, também no Face está colocando, 90% dos casos chamam um profissional depois da obra pronta. E às vezes é já com o morador lá dentro, né? Então, eu lembro um caso que a gente atendeu que o construtor estava um pouco assustado porque ele tinha vendido um imóvel para uma pessoa, né?
a pessoa estava reclamando de isolamento acústico, só que a profissão dessa pessoa ela era fiscal da Receita Federal. Então, enfim, não precisa chegar nesses casos, né? Mas, de qualquer maneira, olha, na etapa do projeto, né, então, que é responsabilidade então, dos profissionais, engenheiros e arquitetos, a gente tem como fazer os cálculos e simulações computacionais sempre com os dados de laboratório. Os dados de laboratório daquele material, daquele sistema que nós vamos utilizar. Na construção também tem uma responsabilidade muito grande, nós vamos ver através de uns dados aqui que nós temos de alguns ensaios, se eu faço a previsão correta no projeto, também tem que fazer a boa instalação em obra, senão vai tudo por água abaixo, tá? E aí depois da obra pronta é que se faz a verificação conforme a nossa norma de desempenho para ver se está tudo ok, né? Só uma colocação. Tá lá. Volta um pouquinho o outro slide. Aí, nessa questão da etapa de projeto, eu percebo que nós estamos num processo que deverá ser encampado por alguém, que eu não sei quem de recolher as informações que nós já temos disponíveis nos vários profissionais de acústica no país inteiro. Eu acho que essa informação hoje de fabricantes, profissionais de acústica que elaboram projetos, fazem simulações, etc. E essa informação precisará passar a ser uma informação de domínio público, porque nós temos muito material. Existem muitas empresas que fizeram estudos, que não divulgam seus estudos porque acham que não são interessantes comercialmente, mas que não é assim, não é verdade. Assim, o produto dele, com aquele suposto valor, que não deu 50 decibéis, mas ele tem função para uma determinada tipologia de obra, uma determinada tipologia construtiva, uma função específica para um produto que o incorporador quer oferecer, só que essas informações estão perdidas, sim, soltas no espaço. Então, nós precisamos encontrar algum momento, algum jeito, não sei como, de juntar tudo isso. E nós temos hoje a instituição e o SOBRAC, né, que poderia fazer esse trabalho. Temos várias outras instituições na área de acústica que poderiam fazer esse processo aí, de juntar essa informação. É igual material de informação sobre TCC. Tem tanto TCC igual do mesmo assunto e não virou negócio, não virou produto, não foi para o mercado, não trouxe benefício financeiro para o mercado, né? E a mesma coisa está acontecendo com a área de acústica. Nós temos muita informação, mas eles não colocam porque não se comunicam. Eu acho que isso vai contribuir muito na questão de termos projetos com informação mais racionalizada para regiões diferentes. Vou fazer projeto para o Sul. Então, que material é usado no Sul? O que está disponível lá, tanto fisicamente quanto economicamente disponível para aquele mercado? E para o Nordeste, e para o Centro-Oeste, e para o Sudeste. Então, essas informações estão precisando se conectar. Eu acho bem importante, Jorge. É incrível, né? Uma norma tem que ser brasileira, tem que abranger todo o território nacional, mas as diferenças que nós temos são impactantes, né? Nesse sentido ali, o Stephanie de BH também fez uma manifestação ali, tá nos assistindo, e temos o pessoal do Equador também, né? Que coloca que é a questão dos custos dos materiais, né? Mas olha, Tomás, mira, não precisa ser assim, né? Hoje ainda se discute custo, infelizmente, né, quando a gente está falando de isolamento acústico, mas o custo não é obrigação, não é uma obrigação, né? É uma discussão que em 2013 não fazia cabimento, a gente nunca ia pensar em estar fazendo essa discussão, né, antes de 2013. E toda análise de desempenho não a gente fala em custos, fala isso, são várias análises que têm que ser feitas. Se a gente for pensar custo, é uma parte. Mas aí vamos pensar no projeto. O projeto do isolamento acústico ele é dividido em várias etapas, né? Eu tenho que pensar no isolamento acústico de uma fachada, eu tenho que pensar no isolamento acústico das paredes internas, se eu vou ter dois vizinhos dividindo uma mesma parede de isolamento, aquela parede tem que ter um bom isolamento acústico, né?
eu tenho que pensar meu sistema de piso, muito importante, né? O caminhar das pessoas, o correr de crianças, de cachorros, aí não incomodar as pessoas. E muito importante também, um caso à parte aqui de onde eu moro, que é a cobertura, né? Minha fachada aqui é muito boa, mas a cobertura não é tão boa. Então, todo o ruído acaba passando pelo telhado. Então, Para fins até da gente saber o que fazer em termos de como tratar o isolamento acústico, a gente acaba dividindo, né, essas fontes sonoras aí no prédio. Aquele barulho, então, das crianças, da pessoa caminhando no andar de cima, arrastar de móveis e tal, a gente chama de ruído de impacto, porque é uma coisa que vai pela estrutura. É aquele vizinho que está usando a furadeira a 3 pavimentos acima, mas parece que ele está do outro lado da nossa parede, né? Quer dizer, é um barulho, aquele ruído vai com muita facilidade ser transmitido para todo o edifício. E a gente tem o ruído aéreo, que a gente vai chamar de ruído aéreo, porque é uma outra maneira de tratar, que é aquele das pessoas falando, e hoje também, que nos incomoda bastante, são os equipamentos de áudio dos vizinhos. Vejam, há 20 anos atrás, o que mais me incomodava no áudio do meu vizinho? Nem sei que equipamento tinha 20 anos atrás, agora eu não me lembro mais, né? Mas hoje, meu vizinho, eu mesmo posso comprar um subwoofer e fazer um sonsaço aqui no meu apartamento. Vejam, a parede aqui não foi especificada para isso, porque não se prevê que tenha um som de cinema dentro de uma residência. Então, algumas pessoas ainda podem ficar incomodadas diante dessa atualização das fontes sonoras, né? De qualquer forma, o som pode se propagar em diferentes direções. O cara que resolveu aprender a tocar bateria, né? E pode ser que o vizinho 3 pavimentos acima saiba disso, né? Esteja sabendo que ele está aprendendo a tocar bateria. Então, tem que ser previsto em projeto, senão a gente vai sofrer um pouquinho, né? E nesse sentido, a Virgínia Dantas, ela está também nos falando lá do Rio Grande do Norte, desculpa se eu errei, Virgínia Natal, mas, enfim, ela está nos falando lá também a questão da especificação de materiais e do detalhamento, que é extremamente importante. Sim, é bem importante mesmo, né? E aí vem o detalhe, assim, para você especificar e detalhar esse material corretamente, o profissional precisa de informação do fabricante, da indústria, né? Isso é que está faltando, tem que encontrar um caminho para isso aí. O João Conag aqui no Facebook comentou a mesma coisa, que é muito importante, né? Como é que a gente vai utilizar um material sem conhecer esses princípios, né? Ele ainda fala aqui que, por exemplo, vender espuma de absorção como isolante acústico não tem cabimento. Então, as pessoas ainda estão com um problema até de conceito acústico, onde é que eu vou aplicar meu material, né? A professora Maria Fernanda falou, só um detalhe, por sobre favor. A questão do termo acústico, né? Quando eu entrei na Brasil Minérios, tinha esse termo lá. E foi uma dificuldade. Eu falei, gente, isso é igual, só falta o trem curar AIDS, porque faz tudo. Não, vamos separar. Tem a função certa do material para atender determinada atividade, que é resistência a fogo em alta temperatura. Para baixas temperaturas, eu tenho outra conformação de material. Não é assim. Então, o termoacústico foi uma coisa que eu briguei muito para poder tentar separar isso. Mas o mercado não separa. O mercado ainda continua usando esses termos errados aí, enganando muito. Isso é verdade. Ainda mais questões erradas é o que está comentado aqui, né? Na parte acústica de edifícios, além de toda a análise de ruído aéreo, ruído de impacto que nós vamos comentar hoje, tem análises da caracterização do material que tem que ser feita em laboratório e da caracterização da edificação que tem que ser feita em campo ou simulado, né? Então, eu não posso caracterizar um material e vender esse meu material quando eu caracterizei ele no ensaio em campo, porque a análise de ensaios em campo, mesmo eu tendo todo um procedimento muito similar do que no ensaio em laboratório, tem toda uma questão de influências marginais que não acontecem, né? A ideia de fazer um ensaio em campo é eu estar fazendo a simulação como ela está sendo entregue. Mas, enquanto isso, que eu estou em laboratório, eu tenho um local extremamente preparado para receber um material e analisar somente aquele material e a finalidade dele. Como assim? Por exemplo, que está sendo mostrado aqui, o desempenho acústico, quando analisado
para finalidade de ruído aéreo, existe uma câmara especial para análise disso, que é uma câmara de, no mínimo, 50 metros cúbicos na câmara receptora, para poder fazer essa análise de uma parede. Então, eu não tenho como fazer uma análise de um bloco pequenininho ou só de uma argamassa. Até eu consigo fazer isso por métodos de cálculo, mas para eu simular isso, eu preciso de amostras com um tamanho relativamente grande, né? E isso aqui é para o ruído aéreo, não sei se a professora quer comentar alguma coisa, mas também temos para a parte de ruído de impacto, essa análise que deve ser feita. Deixa eu só passar aqui. Eu acho até que pode passar, Rafael, porque a gente tem bastante coisa ainda para mostrar, né? Tem. Até as questões do uso da vermiculita também, né? Enfim, é uma infraestrutura laboratorial bem robusta que nós temos que ter para poder justamente ter disponível para os profissionais se disponibilizar as informações técnicas. E cabe aos profissionais pedir mesmo, né? Hoje a gente não pode dizer assim, eu vou usar esse material porque me garantiram que ele é termoacústico. Não, vou usar esse material porque ele tem um RW de tanto. Ele tem um LNTW de tanto, quantificável, né? Tudo isso deve ser bem quantificável. E é uma infraestrutura bem específica ali que tem que colocar. Deixa eu só falar aqui, o Marcos Abreu está nos dizendo que hoje a gente tem 20 dB a mais nos graves do que há 20 anos atrás, né? E o Stefani, também de BH, também pergunta se as esquadrias têm sido o maior problema de fachadas, ruído de entorno. Já vamos comentar. Temos um slide só sobre isso, só um minutinho. Acho que pode tocar. A gente tem, então, essa questão dos pisos, né? Aliás, a gente tem um dado interessante, né? Porto Alegre, depois que, claro, parte da população conseguiu entrar em isolamento, né, por causa da pandemia, os condomínios e tal registraram um aumento de 35% em queixas de ruído de vizinhos, né? Então, as pessoas começaram também a se dar conta do dos barulhos, né, que tem dentro, que tem nas casas. Nós temos esse barulho que vem de fora do tráfego, mas a gente tem também o barulho que é produzido pelo próprio vizinho, são os internos. Um dos que mais incomoda é o ruído de impacto, que a gente já falou, né? Então, que é a pessoa caminhando no andar de cima, a criança pulando, enfim, deve ter uma diversidade, talvez quem está nos escutando aí saiba bem a diversidade que a gente está falando. E uma das maneiras que nós temos, então, a mais eficiente é para fazer realmente o chamado piso flutuante, que em cima da laje a gente coloca um material resiliente e nós temos excelentes fabricantes brasileiros, tá, nacionais, assim, para que são capazes de nos dar dados quantitativos em relação a esse isolamento. Então, laje, uma camada elástica com material resiliente, e depois o contrapiso, aí tem que ser um contrapiso pesado mesmo, né? Um contrapiso com argamassa convencional. E tudo isso que a gente está falando é referente ao que a norma de desempenho está trazendo de requisitos para a gente, né? Então, ela traz hoje requisitos para o ruído aéreo. Então, no ruído aéreo, tu ainda tem a análise para laboratório e para campo, né? Ela traz a obrigatoriedade para análise de campo, e para fabricantes ela pede que, conforme o anexo F, se eu não me engano, da parte 4, uma caracterização em laboratório. Para o impacto, ela já comenta questões de verificação quanto à transmissão do ruído de impacto. Essa análise é somente em campo, mas veja bem, quando a norma de desempenho entrou em vigor, ou quando ela já ainda estava em discussão, 2008, 2010, 2013, quando entrou em vigor, não existia uma câmara de ruído de impacto no Brasil para fazer uma análise e eu ter somente o nível de ruído que uma determinada laje, um determinado contrapiso, ou até uma determinada manta pode amortecer ou transmitir. Então, esse é um requisito que a norma de desempenho hoje traz somente para análise de campo. Ela não pede uma caracterização para laboratório, ela nem comenta sobre possíveis dados para se utilizar como dados de laboratório. Mas temos também, né? Existem, se nós fizermos aí, até o Jorge comentou muito bem, o Konag comentou, se nós fizermos uma busca, a gente consegue achar dados. Hoje, existe uma câmara de ruído de impacto, ela está na Unicinos, está ali em São Paulo,
para fazer essa caracterização aí. Tanto a caracterização de materiais, quanto a caracterização de pisos, revestimentos e acabamentos, né? E também a norma de desempenho trata a respeito de ruído de equipamentos, né? Ela deixa isso na parte 6, só que ela traz esse requisito aqui como um requisito informativo, né? Não é um requisito normativo. E ela deixa é bem importante nós vermos que ensaios em laboratório não é um ensaio em campo, né? São tipos de análise diferentes, são caracterizações diferentes que devem ser vistas com olhos diferentes. Cada uma tem sua finalidade a seu uso. Jorge, quer comentar um pouquinho sobre o teu material? A gente teria aqui uma ideia sobre uma caracterização sobre a vermiculita. Seria interessante tu falar um pouquinho aqui sobre a vermiculita, Jorge? Bom, a vermiculita é um mineral que tem aí 57, 58 anos já que foi colocado no mercado, né, que foi observado suas propriedades, e ela é um silicato, é uma areia, uma rocha. Basicamente, isso, ela é meio parente da mica, não é bem uma mica, mas meio parente dela, principalmente na sua estrutura foliar. E essas características de baixa massa específica e alta resistência ao calor, que ela só funde ali a 1.350 graus Celsius, dá a ela essa capacidade de alta resistência ao fogo, né? E transfere essa capacidade para outros materiais com os quais ela se associa. Então, ela tem uma capacidade pessoal, particularizada nela, dessa estrutura, mas à medida que você associa com outros materiais, você consegue utilizar, aproveitar algumas dessas propriedades, né? E foi assim, nós temos estudos do ano de 2001, que foram feitos num laboratório na África do Sul, que mostrava uma capacidade de absorção sonora. E ficava aquele negócio, a vermiculita é termoacústica, mas não havia nenhuma prova contundente sobre isso, né? Os primeiros estudos foram feitos em 2014, em São Paulo, com o preenchimento de blocos com vermiculita, vieram mostrar 2 fatores, assim. A vermiculita pura, sozinha, sem nada, com a densidade aí de 120 quilos por metro cúbico, que é a densidade dela no estado, na condição expandida, não trazia um benefício muito grande. A gente não conseguia perceber esse benefício nos ensaios. Mas quando nós modificamos a sua densidade aí para a faixa de 300 quilos por metro cúbico e modificamos as suas granulometrias, a gente conseguiu dar um salto de desempenho para esse isolamento. Vou usar o termo isolamento, talvez usando errado. Porque o que percebeu é que ele cria ali um campo de reflexão, um campo de impedância, tem uns termos que vocês usam isso, de acústica aí, e que, então, ele fazia esse sistema massa-mola-massa, mas não era simplesmente pôr na vermiculita lá. Até mesmo porque, se você não tratar a vermiculita para não absorver água, ela naturalmente tem a capacidade de deixar a água entrar, por percolação, por capilaridade. Se você não tratar isso, você ainda pode provocar um problema na parede, que se essa parede falhar, o sistema de isolamento dela, de estanqueidade dela falhar, ela vai agir ali como uma esponja e trazer água para dentro da parede. Então, nós temos que cuidar Jorge, até se me permite, né, eu acho que é o exemplo assim, do Vermifloc, né, da Brasil Minérios, é um exemplo muito legal, porque é um material que chega com alguma novidade ao mercado, no caso de preencher essas cavidades ressonantes e tal, mas com tudo testado, né, com tudo testado e comprovado para poder realmente dar conta de fornecer dados para um bom projeto, né? Nós fomos atrás de muitos ensaios em campo, fizemos muitos ensaios em campo, e Marinha de primeira viagem, né, nós somos mineradores, não somos na área de acústica, levava a pancada de vocês, especialistas de acústica. Não, esses dados de campo não me ajudam em nada, tem que trazer o de laboratório. E eu custei atender isso. Aí falei, não, então vamos fazer todos os ensaios de laboratório que tiver que fazer, né? Tivemos o apoio da empresa,
e a preocupação enorme assim, de não levar uma informação que induzisse ao erro, né? Até mesmo pela responsabilidade civil de você estar lá num empreendimento de 45 milhões de reais, 50 milhões de reais, e ocorrer uma falha por uma omissão ou uma indução errada da nossa parte. Bom, aí a vermiculita é isso, ela tem todas essas características aí, mas ela não é um milagre por si só, ela tem que ser tratada adequadamente, aplicada corretamente, né, com todos os preceitos de acústica. Eu tive que estudar acústica para caramba para aprender como é que usa certo. Deixa Professor eu Bernardo? fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Sim. Como que vocês trabalham, George, também se a Maria Fernanda e o Rafael puderem também dar uma opinião sobre materiais para isolamento, atenuação, enfim, para diferentes frequências, ou seja, material para fazer um isolamento de sons agudos, um material para fazer isolamento de sons graves e tal, porque em determinadas situações eu posso ter mais problema de um ou de outro, né? Então, professor, eu vou falar como é que a Brasil Minério se porta. Ela dá a informação, ela dispõe a informação técnica do produto, mas a responsabilidade de indicá-lo para o seu uso, em que lugar, em que condição, associado com que materiais e em que tipologia construtiva, é do profissional. Nós sempre indicamos, você tem que procurar um profissional e ele vai dizer onde o meu produto vai ser usado e se ele atende à sua necessidade. Muitos clientes eu falei, olha, não use. Eu vi que o cara estava teimando, ele ia pôr para uma academia de ginástica, batendo no piso, aqueles metais no piso e tal. Olha, assim, não use meu produto. Se você não tem um profissional, é melhor você não usar, porque você pode ter um risco enorme de gastar o dinheiro e ele não atender, porque não é assim, o produto não faz um milagre. Então, a gente sempre manda para o profissional, nós não temos essa prerrogativa de especificar para soluções. Essa pergunta, Bernardo, também complementa ali uma observação que a Rani Michals fez. A Rani, lá da FAU-USP, também é a nossa colega da Sobrac São Paulo, né, a Sobrac SP, da Regional São Paulo, que é justamente como é que a necessidade de considerar o comportamento ao longo das frequências. Veja, às vezes nós temos um determinado sistema que funciona bem para o som agudo, mas não vai funcionar também para o som grave e vice-versa. Então, é muito importante também não só olhar aquele númerozinho, sei lá, isola 50 dB, mas olhar depois o gráfico, que eu acho que a gente até pode avançar para mostrar alguns exemplos disso. Rani, nós temos um case no final que aborda isso, especificamente sobre um morador incomodado com um salão de festas, que ele ouvia muito barulho dos talheres, né? O Marcos também fez um comentário a respeito disso daí no Facebook, que é muito importante a gente saber por faixas de frequência, né? 1000 Hz, ele falou ali que não é importante a gente só saber, por exemplo, em 1000 Hz, é saber todas as faixas de frequência. E até os dados ponderados que a gente apresenta é para usar para uma classificação do material. O engenheiro acústico mesmo vai querer uma análise completa do material, né, professor? Não, é nesse sentido até, Reisler, a minha pergunta, colocação, porque quem não é acústico nato, raiz, vamos assim chamar, olha aquele valor que é uma média ponderada, vamos dizer 48 decibel, vamos imaginar, que é uma média ponderada das 15 frequências e sai usando aquele valor como universal e absoluto para tudo, né? Então, eu acho que vale a pena deixar claro que esse valor é um valor de classificação para a norma e tal. A norma também não pode, imagina, entrar num detalhamento de 15 frequências, mas eu acho que é importante deixar claro isso, que o profissional deve buscar, que nem o Marcos falou ali no Facebook, a curva do elemento, porque daqui a pouco eu vou ter lá um determinado sistema material lá que vai ter lá um desempenho de 50 dB, mas não vai funcionar, no meu caso, de baixas frequências, ou enfim, né? Acho que vale a pena dar uma reforçada nisso, né? Não sei. Sim, claro.
Temos aqui um trabalho, não sei se a professora quer comentar também, que é sobre o uso das vermiculita dentro de blocos cerâmicos, né? Então, a gente fez uma comparação de uma mesma parede com e sem os blocos, sem a vermiculita, paredes de bloco cerâmico, as paredes aqui, diversos blocos. E aí vejam, como o professor Bernardo estava comentando, nós temos o resultado por várias bandas de frequência. Isso aqui, para um olho de um técnico acústico, satisfaz, a gente quer ver isso daqui. Mas para fazer uma comparação, eu quero ver esse resultadinho aqui, ó, para eu conseguir comparar, depois eu vou pegar o meu valor ponderado. No ponderado, eu consigo comparar. É difícil fazer uma comparação de todas as faixas de frequências. Então, analisando aqui, a gente vê diversos tipos de materiais, diversos tipos de paredes. Com a inserção da vermiculita, a gente acaba tendo uma melhora no isolamento acústico desses elementos, né? Eu acho que também tem uma outra questão ali, por isso que nós fizemos, e foi com o apoio da Brasil Minérios também esse trabalho. Tem uma outra questão que às vezes a pessoa diz assim, quanto que isola a minha parede de bloco cerâmico? Mas que bloco é? Né? Então, toda essa geometria do bloco, espessura de paredes, vai influenciar também, e nós temos uma diversidade muito grande. Então, esse uso da vermiculita, ele vai realmente dar um acréscimo bem significativo no isolamento da parede, mas é diferente dependendo do bloco, inclusive da espessura do bloco. Acho que até professora, Pode falar. Sim, o que eu escuto de profissionais me ligando e perguntando quantos por cento isola o seu produto, dá um sofrimento, dá um trabalho para explicar isso. Dá trabalho, porque, gente, não se expressa isso em porcentagem, né? Nós estamos trabalhando com escala logarítmica. Então, eu acho legal, porque às vezes eu dou uns trabalhos em aula ali para o pessoal de Conforto 3, do pessoal que estuda arquitetura ali no ensino, ou até para o pessoal do mestrado mesmo, profissional de arquitetura, traz informação do mercado. Aí ele já começa assim, ó, esse fabricante está dizendo que melhora em 50%, dispara. Não olha mais esse troço, porque dB é escala logarítmica, a gente não expressa isso em porcentagem, tá bem? Então, ali já é uma coisa que não deve nem olhar aquilo ali, né? Dá o nome aí dos profissionais, Jorge. Não, faz isso. Não vamos causar aqui hoje, professor. É importante sempre a gente fazer uma análise quando a gente está trabalhando com isolamento. Tem muito a ideia de que quanto mais pesado for o meu elemento, melhor ele é como um isolante acústico, né? Isso não é uma ideia, isso já se chama lei da massa. Então, quanto mais pesado for o meu material para isolamento acústico, tanto aéreo quanto impacto, ele tende a ter um resultado melhor de isolamento. E aqui é uma análise que a gente teve comparando diversos tipos de materiais e aí sim fazendo uma análise agora da massa específica de tal e comparar entre as massas o resultado que a gente teve para o isolamento, né? Foi uma bateria de ensaios aqui que a gente acabou fazendo, todos eles com vermiculita, né, inserida, e aí conseguimos comparar o seu peso, e aqui a gente já tem uma análise bem mais aprofundada dos resultados, onde, por exemplo, blocos que tiveram sempre a mesma massa, ou uma massa muito aproximada, que são esses dois aqui, ó, tanto de 11 quanto de 19, o de 11 porque tinha um acabamento um pouco maior de revestimento, tinham o mesmo peso, começaram a apresentar o mesmo isolamento. Sim, com a vermiculita a gente conseguiu perceber que a lei da massa continuava acontecendo, né? Continuava tendo um bom resultado. E a mesma análise aqui, como blocos de 9 ou de 11 de concreto, apresentaram o mesmo isolamento de que um bloco eles chamam de bloco maciço cerâmico, que daí ele tem essas paredes aqui fechadinhas, ali não é a parede aberta, a parede interna do bloco aberta. Sim, isso é tudo uma análise de acordo com a massa do meu elemento que eu tenho que fazer essa verificação. E essa análise aqui ela é bem visual aqui, onde quanto eu conseguia ter uma relação da minha massa superficial, da minha parede, e o isolamento acústico. Sim, tinha alguns casos aqui que deveriam ter uma massa um pouco melhor, sim, mas só que isso aqui ainda entra a questão de
pode ser um acabamentozinho, pode ser até uma incerteza de medição apresentada ali que dava essa variação. Hoje, na acústica, a gente está com incerteza de medição de 1,5 a 2 dB para ensaios em laboratório, de 1 a 2 dB para ensaios em laboratório. Então, isso tudo é uma eu só queria complementar, Rafael, três coisas, afinal, aliás, né? Primeiro, vai somando as coisas. Tô somando, e não é em escala logarítmica, tá? Por enquanto. Mas, assim, incerteza de medição é uma coisa diferente de dúvida na hora da instalação, tá, gente? Incerteza de medição é uma questão mesmo de qualidade metrológica que a gente declara lá, no caso nós, acreditados lá pela CEGEC, do Inmetro, né? Então, é uma coisa. Agora, o Rafael não está falando de questões assim, pois é, esse material tem uma incerteza muito grande para não ser instalado, não é isso aí não, tá? Então, que essa questão das falhas de execução nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. Uma segunda coisa, acho assim, o tempo está voando, né? Pessoal que está no Insta passa para o Face depois, porque nós temos alguns cases ali para abordar ainda, tá? E tem uma questão, acho que tu está falando ali da lei da massa e tal, quanto mais pesado, melhor e tal, mas tem um erro que tem sido cometido, às vezes, para o pessoal que está utilizando o tal do sistema massa-mola-massa, nos fechamentos leves, que não se dá conta que o sistema tem que ter rigidez também, né? Então, para ter aquele amortecimento que é dado internamente, também o material tem que ser rígido, quer dizer, eu não posso montar um drywall bamba, né? Eu não posso economizar na hora ali da fixação ou dos próprios montantes, né? Então, esse também é um outro problema que pode acontecer. Foram duas coisas, mas tudo bem. É bom lembrar que sempre que a rigidez ela é uma relação, é o produto do módulo de elasticidade do meu material com a inércia que ele tem. Então, se eu aumentar a quantidade de montantes no sistema de drywall, ou colocar, em vez de um gesso acartonado, uma placa cimentícia, eu posso estar aumentando a rigidez e, consequentemente, sim, está melhorando muito mais o isolamento do meu material, né? E como a gente estava falando... Pode falar, Jorge, por favor. Eu tive uma dificuldade nesse desenvolvimento do produto, que foi a variabilidade de materiais que eu me deparava em região por região. Tipo de bloco, tipo de massa, qualidade de produção do bloco. Quer dizer, em cada lugar que eu ia, eu tinha um bloco de concreto feito com basalto, outro feito com xisto, outro feito com granito. Cada um, em algum lugar, eu tinha uma máquina que dava uma capacidade de peso, de massa para esse bloco diferente do outro, mesmo bloco, mesmo tamanho, mesma geometria. E aí isso me trazia uma insegurança enorme, assim. Por isso que eu tive que ir para um laboratório e conceituar o produto dentro de um laboratório com uma visão de um sistema padronizado, normatizado, porque eu senti uma insegurança enorme de falar, olha, o produto funciona assim em qualquer situação. Não era. E eu percebi isso na pele. É muito importante essa verificação, essa análise aí, né, Sr. Jorge? E aí a gente está falando principalmente em produtos e qualidade do produto, também tem a questão da qualidade da instalação. E dando continuidade aqui, só um case rapidinho aqui que a gente sempre mostra, uma análise que foi feita aqui quanto à instalação dessa esquadria de um cômodo aqui numa incorporação aqui de Novo Hamburgo, onde no terceiro pavimento aqui teve um controle rígido na instalação dessa esquadria, e no quarto pavimento não teve um controle da instalação. Então, só análise assim, foi o mesmo material utilizado, a fachada era exatamente igual, porque a fachada era pré-fabricada, então não tinha como ser diferente. A única coisa que realmente diferenciava dessas duas unidades era, sim, um controle rígido da inspeção da instalação. E aqui a gente viu que nessa fachada ali, só a falta de controle com a persiana recolhida, eu perdi 5 dB de isolamento acústico. E com a persiana estendida, eu cheguei a perder até 8 dB de isolamento acústico. 8 dB, a gente tem que pensar que
a gente está falando de isolamento acústico, a grosso modo, ali, a cada 3 dB, a gente está aumentando ao dobro a intensidade sonora. 5 é quase 4 vezes a intensidade sonora, 8 é quase 8 vezes a intensidade sonora que a gente está perdendo aqui. Então, a gente tem muita coisa aqui que está acontecendo nesses fatores aqui, só por uma falha ali, talvez, de um controle maior na execução daquela esquadria, né? Aisler, Fala, professor. já que tu tocou no assunto aí, a questão da persiana estendida ou recolhida, a norma permite que se considere persiana estendida, né? Ou seja, ela vai ajudar no acústico, né? Tal, é lógico que vai ajudar, é um elemento a mais ali e tal, né? E dá até uns resultados interessantes, umas diferenças interessantes. Mas daí como que funciona isso na prática, tia? Tu vai vender uma esquadria, um projeto, etc., com essa condição e, sei lá, o cidadão tem que ficar com a janela fechada. Se abrir, não está cumprindo a norma. Ou seja, se for um dia de o cara quiser ventilar, sei lá o quê, quiser pegar o sol da rua, tu escolhe o sol ou o desempenho acústico. Como é que você entende essa questão? Eu ia piorar a tua questão, né, professora? Vamos pensar não só no isolamento acústico, mas aí teve uma análise quanto ao condicionamento, o desempenho lumínico e desempenho térmico. Pô, lá no desempenho lumínico eu tenho que fazer uma análise com a persiana aberta, né? Com a iluminação natural. Persiana fechada não existe iluminação natural. Então, se eu abaixar a persiana, não tem iluminação natural. Meu desempenho lumínico acabou. E para o térmico ainda ela me permite, na parte de simulação, eu fazer uma simulação com 50% de sombreamento. E aí tem, não vou entrar na parte ali da análise do térmico, não veio ao caso hoje, mas também tem toda uma análise do que são esses 50% de sombreamento e como é que é os 50% de sombreamento horizontal, sombreamento vertical, né? Não veio o caso. Mas é interessante isso aí, professor, porque na parte acústica, a norma de desempenho não traz nada falando assim que tu tenha que ensaiar, tenha que fazer a tua caracterização com a persiana aberta, com a persiana recolhida. Bem, mas tem uma questão ali, até desculpa complementando, que a norma coloca assim, para fazer com a pior situação. Só que a gente tem uma diferença muito grande entre a persiana que era usada antigamente, aquela caixa maior, acho que quem mora em apartamento de, sei lá, de alguns anos atrás, aí deve ter aquela caixa de persiana maior que não era integrada com a esquadria. Ali a gente tem uma situação muito ruim, que é realmente de passagem do som através da caixa da persiana. Hoje, com as persianas integradas, nós temos uma outra situação. Isso também pela redução da caixa da persiana, se foi, digamos assim, reduziu o efeito, né, dessa caixa na perda de transmissão sonora de todo o caixilho. Então, hoje pode, né, Bernardo? Mas olha, estamos vendo um passinho de cada vez, né, que estamos dando em relação a essa norma. Veja que legal, nós só conseguimos começar a discutir mesmo isolamento acústico na construção civil em 2013, né? E agora eu acho que temos que começar com essa discussão cada vez mais qualificada, né? Para que a gente possa alcançar, então, melhores condições aí. Pegando o gancho aí que tu falou, professora, o Marcos Abreu traz ali que ele já teve um problema de ressonância em parede. É comum, mas é bem mais visível até problemas de ressonância na caixa de persiana, como a professora Maria Fernanda estava comentando aí. E também um abraço ao Guilherme, que está acompanhando a nossa live lá do Rio de Janeiro. Mas continuando aqui, nós temos pouco tempo e muito assunto ainda para discutir. Se deixar, a gente fica a noite inteira aqui falando. Falar um pouco sobre o contrapiso acústico utilizado aí com a Vermifloc. Jorge, quer dar uma abordada um pouco sobre o teu material aqui? Esse aqui foi um ensaio que a gente fez lá na nossa câmara acústica em São Leopoldo, no Unicinos, onde a gente caracterizou, aqui está a nossa laje, aqui embaixo, e o contrapiso com a vermiculita incorporada, o Vermifloc incorporado no contrapiso cimentício aqui, né? A gente caracterizou esse contrapiso de 40 milímetros de espessura e um abatimento de tronco de cone de 170. E até aproveitando aí o professor Bernardo, que está participando da live, aqui no Sul já vi contrapiso de
de abatimento de tronco cone zero, né, contrapiso farofa, como conhecido, e também os autoadensável. E aí, como é que a gente vai utilizar uma vermiculita nesses dois tipos aí, Jorge, Bernardo, o que vocês acham disso daí? O farofa, que é o mais comum, né? Vamos assim dizer. Aqui no sul, né, Bernardo? No Brasil inteiro, o pessoal gosta do farofa, né? Não sei se alguém não conhece o termo, é aquele que é seco, né? E aí bota o cidadão lá compactar, o troço meio rústico, né? Mas, enfim, o pessoal gosta, o mercado gosta. E aí estão surgindo outros materiais e tal. E aí tem até um mestrando aí, do mestrado da arquitetura, né, Maria Fernanda, o Jonas, que está justamente desenvolvendo um contrapiso leve, acústico, né, com material leve, né? Até no caso não é vermiculita, né? Vou te dever essa propaganda aí, França. Mas poderia ser, e aí é uma questão de, na dosagem, fazer de uma maneira que o material não exude, né? Não segregue, né? E aí tu só espalha na laje, em cima da laje, e tu vai ter um ótimo desempenho, né? Então, não vejo problema nenhum, não vejo dificuldade nenhuma. Quer dizer, tem problema, tem dificuldade, mas todas com solução, né? Teu microfone, Jorge. Então, essa solução que nós propusemos foi uma demanda vindo do mercado, né? Nós tínhamos ali, as construtoras se sentiam incomodadas com o contrapiso flutuante, com o uso das mantas, pelo trabalho que dava, pela dificuldade de aplicação, pelas patologias que ocorriam, etc. E também tinha, do outro lado, o pessoal incomodado com o autonivelante dando problema, e etc, etc, etc. Aí nós nos propusemos a fazer uma argamassa que ela tivesse uma trabalhabilidade intermediária, pudesse compor um contrapiso aderido, que era uma demanda que todo mundo sentia necessidade, e por surpresa até, porque, como eu disse, sempre digo, nós não somos da área de acústica, esse contrapiso com uma densidade, com a massa específica da ordem de 1.000 quilos por metro cúbico, com essa trabalhabilidade aí de 170 de tronco de cone, mostrou uma eficiência que atendeu a muitos dos clientes que nós oferecemos. Eles queriam atender o desempenho mínimo, e com ele a gente conseguiu baixar aí uma laje que estava dando 84, a gente foi para 75, 77, laje que estava dando 81, caiu para 74, 73, tivemos até obras que atenderam com 70, que chegou a 70 dB, o LNTW, né? E então é uma solução que de baixo custo, tem um custo relativamente bom em relação a sistemas mais complexos e de desenvoltura maior, né? Se você quer atender intermediário superior, você tem outros produtos, mas se você quer ficar no mínimo com menor risco de trabalhar, de retrabalho, uma aplicação muito rápida, etc., então esse produto atendia. Bom, a argamassa sendo plástica, que ela não é autonivelante, eu não me atrevi a fazer autonivelante, né? Chega tremo, dá até um calafrio quando eu penso em autonivelante, mas é porque eu vi muito problema nisso, não quer dizer que não funcione, estou dizendo que eu não sei usar, eu não sei fazer, então não me atrevi. E também a farofa não tem condições de executar com o agregado leve. O agregado leve feito em farofa, você não tem energia de compactação adequada, você não tem a estrutura mecânica do material no estado endurecido, não fica adequada. Então, eu não indico farofa com vermiculita, com agregado leve, quase nenhum. Eu não indico porque eu já vi, 25 anos aí visitando obra, já vi problema demais com isso. Friabilidade da superfície, uma série de outros problemas. 1.000 quilos por metro cúbico é fantástico, né, Jorge? Só para quem, pegando desavisados, aí, uma argamassa convencional é 2.100, 2.000 quilos e tal. Então, é quase uma argamassa da metade do peso, né? Então, fala para o seu aluno usar a vermiculita aí, que vai ficar melhor que o dele que está fazendo isso aqui. Vamos testar assim, E a Maria Fernanda, que enfim, depois a gente vê. Mas a pergunta que eu te faço, Jorge,
normalmente para tu fazer com 1.000 quilos, tu vai usar bastante agregado, né? Uma quantidade de vermiculita grande, né? Como que é o acabamento superficial? Porque tem muitos clientes, muitas empresas que entregam esse contrapiso já como para o cliente final, para o cliente em algumas regiões do país, aqui no Sul é comum, em Porto Alegre, por exemplo, entrega no contrapiso, o cliente que vai botar sua cerâmico, enfim, o piso que quiser. Então, como que fica o acabamento final para entrega para o cliente e a resistência superficial, ou seja, da pessoa caminhando em cima, arrastando o pé, essas duas características, como é que ficam? Então, quando eu faço ele plástico, eu tenho uma colmatação da superfície ali com a exudação da pasta de cimento, no processo de desempenho, de sarrafeio, e elimina o problema de pulverulência, de friabilidade da superfície. Perfeito. Ok. Quanto à resistência mecânica, eu trabalho com um traço que vai dar aí algo em torno de 5 a 6 MPa. De resistência à compressão. Perfeito. Mas eu já tive concreteiras que fizeram com 10 MPa, 9, 10 MPa. Então, a facilidade de você trabalhar com essa solução é porque ela é adaptável ao material que você tem, mas também é um desafio, porque você pega areia fina, igual da Bahia, do Nordeste, dá um trabalho danado, porque você tem uma sedimentação ali, um empacotamento ali difícil de controlar. Mas a tecnologia que a gente utiliza é a tecnologia que está aí disponível, do concreto, dos superplastificantes, dos controladores de reologia. Então, fica nesse patamar. Agora, se vai poder colocar uma cerâmica ou um piso, vai entregar para ele colocar um piso vinílico, etc., é esse controle do traço. E, em tese, eu consigo fazer 1.000 quilos por metro cúbico com 300 quilos de cimento por metro cúbico, com 400, com 280. Né? Então, isso é questão de trabalhar o traço. E aí vem a tecnologia de argamassa, que me permite tudo isso aí. Uhum. Perfeito. Infelizmente, nós não temos norma técnica de contrapiso no Brasil, né? Então, até a própria resistência, que tu fala aí, 4, 5 MPa, eu acho que é mais do que bom, né? Mas eu já vi especificação aí, eu não vou nem adjetivar o que eu acho, né? De gente falando em 20, 30 megapascal, daqui a pouco mais resistente que a laje, que é o substrato, né? Eu não entendi muito bem a ideia, mas enfim, né? E ainda lembrando que o teu material, esse teu contrapiso, pode ser colocado embaixo dele uma manta acústica, se a pessoa quer mais desempenho acústico ainda, né? Mas o meu produto o Stefani ali de BH, então tá falando, comentou ali no Insta antes de cair, mas acho que dá para voltar de novo ali no Insta, da questão então do farofa, que ele é improdutivo, né, desse contrapiso então farofa. Agora tem uma experiência muito interessante do pessoal ali de Brasília também, indo naquele contexto nacional, né, das diferenças, por exemplo, o contrapiso farofa em Brasília, no que derruba no carrinho já ficou seco, né? Já não dá para usar. Então, às vezes nós temos também uma terminologia que é usada no Brasil, não só pela diferença de terminologia em si, mas pela prática construtiva que vai em decorrente do que é possível em determinadas regiões também, né? Dá para continuar aqui, né? Vai lá. Então, essa caracterização aqui com esse material do George, com o vermifloc incorporado um contrapiso cimentício, a verificação em laboratório, a gente teve aqui um delta LW de 15 dB, o que já nos dá um resultado bem expressivo, né? A nossa laje padrão ali, que é de 15 centímetros de concreto maciço, colocando o material ali, nós tivemos um acréscimo de 15 dB. E no isolamento ao ruído aéreo, um acréscimo só de 1 dB. Isso aqui daí é uma verificação mais rápida para alguns ensaios em campo, só para mostrar aí como o material ele já é bem ensaiado. Na verificação em laboratório nós tivemos um 15 dB, mas quando a gente vai para campo,
uma laje maciça aqui de 10 centímetros já apresentou 71, algo relativamente parecido com o que a gente teve em laboratório, ali em laboratório foi 69, né? Mas é muito importante a gente verificar as condições de campo. Essa condição de campo aqui, ele tinha uma unidade com 20 metros cúbicos, e as paredes eram as paredes muito bem rígidas, né? A rigidez da parede era tão grande quanto a da laje, que eu tinha uma laje com 10 centímetros de espessura e a parede era de concreto maciço de 10 centímetros também. Então, eu tinha uma rigidez muito parecida. A minha vibração ela não se transmitia muito facilmente pelas paredes, ela se transmitia basicamente igualmente, tanto pela laje quanto pelas paredes. Esse aqui foi um ensaio feito pelo pessoal lá da síntese acústica, né? Tem aqui a rastreabilidade. E também outro para uma laje de concreto armado da mesma situação, de 10 centímetros, aí a gente vê resultado de 77. Bem, esse resultado aqui de ensaio, olha só, pessoal, é a mesma laje de concreto armado e quando ensaiado em campo nós tivemos resultados totalmente diferentes. Isso aqui já é para mostrar, resultado de laboratório eu não posso confirmar, desculpa, eu não posso comparar entre eles, porque situações de laje com a mesma espessura teve resultados bem diferentes, né? 7 dB de diferença. Bem, o que pode ser aqui? Primeiro, o volume do cômodo não está tão grande, né? Mas pode se influenciar, mas as paredes sim podem influenciar bastante. No relatório não estava descrito, mas eu imagino que nesse caso aqui as paredes eram que mais influenciavam. E aqui também uma análise... Tijolo cerâmico. Tijolo cerâmico estrutural? Não era estrutural, né? Não. Aí ele está com uma rigidez bem baixa, provavelmente toda a vibração se transmitia da laje para as paredes. Então, a parede funcionava basicamente como um tambor nesse caso, né? Eu tenho que buscar no ruído de impacto um equilíbrio de rigidez, tanto da minha laje quanto da parede que está segurando aquela laje, para que eu não tenha muita transmissão marginal passando pela parede e um grande isolamento na minha laje. E aqui uma análise de uma laje nervurada, mas era uma nervura bem pequena, né? Uma nervura de EPS de 8 centímetros, uma capa de 4 e uma laje de 12 centímetros total, e o contrapiso aqui de 5. Nós tivemos ainda um resultado, lá o Jorge teve um resultado de 73 dB. Ainda assim, melhor do que o outro lá. Por quê? Porque aqui as paredes eram de tijolo estrutural, agora eu posso comparar, já que o Jorge comentou, esse aqui era com uma parede de tijolo estrutural, né? Bloco cerâmico. Provavelmente a rigidez da parede era maior que a laje, a fragilidade aqui desse sistema poderia estar sendo transmitida por uma propagação direta através da laje, né? E aqui tem um material interessante, já foi recém-ensaiado pelo pessoal da Vermifloc, da Brasil Minérios, que é a utilização de um adesivo acústico para o contrapiso, né? Esse aqui é o contrapiso cimentício normal, e é uma camada de adesivo ali de 3 milímetros, né, Jorge? Que a gente coloca só para assentar a cerâmica sobre ele. E os resultados aqui, a imagem, né, o Jorge, como a gente estava com uma demanda muito grande, ele construiu a própria laje dele ali. Hoje, no ITT Performance, lá tem a laje do Jorge. Aquela laje lá ninguém bota a mão, né? Só o Jorge pode ensaiar. E daqui a uma semana tem mais uma bateria de ensaios lá acontecendo. E a laje ali, só para os ensaios da Brasil Minérios aqui, onde a cerâmica foi sentada na totalidade na laje para fazer a verificação desse adesivo aqui, né? Então, era a laje de 12, um assentamento de contrapiso ali de 4 centímetros, 3 milímetros de adesivo e aí a cerâmica. Novamente aqui comparando, esse aqui a gente teve um delta LW de 17, ou seja, o adesivo... Só um instantinho. Pode falar, Jorge. Nesse ensaio aí não teve contrapiso. Nesse aqui não teve. Então, não o que a gente teve, vai fazer, o que a gente vai fazer agora é que vai ter contrapiso. Exatamente. Esse aí, só sem o contrapiso. Então, é a laje... é a cerâmica aderida direto na laje estrutural, né? Exatamente. Então, essa aqui teve um isolamento de 17. Provavelmente, agora com o contrapiso, a tendência é a gente ter uma melhor ainda desses 17 aqui. E nós aprimoramos a argamassa. Nós modificamos a estrutura dela para dar um desempenho maior ainda. Isso aí. E no aéreo...
No aéreo a gente teve ainda 4 dB, né? A ideia, no contrapiso aqui, a gente sempre tenta focar no ruído de impacto, né? No ruído aéreo, a gente vai ter que começar a buscar outras medidas aí, talvez com um sistema misto, para ter essa melhora, uma melhora quando ela está um pouco visual, né? Já na questão de controle dos detalhes, eu acho que esse aqui que a professora estava comentando a respeito da Rani, a professora quer fazer um comentário sobre essa apresentação aqui? Maria Fernanda está aí? De repente a internet dela deu uma caidinha. Toca a bala aí. Tá, não tem problema. Esse aqui foi uma análise que a gente fez em Caxias, onde foi feita uma análise, a verificação do ruído aéreo. Estamos indo para a finalização aí. Sim, Rafa. aqui eu tô terminando já, professor, rapidinho. Tá. Foi o ruído aéreo de uma unidade residencial que estava sendo verificado um grande problema aqui de transmissão. Só que a gente não conseguia entender porque o elemento estrutural ele tinha uma grande rigidez, era para ter sim um bom isolamento. Só que quando a gente foi para uma análise mais aprofundada, a gente viu que toda a fragilidade ele estava sendo transmitida pela pele de vidro, ou seja, o ruído era gerado aqui embaixo, né, a conversação ali do salão de festas, vibrava todo esse montante metálico aqui, vibrava todo esse montante metálico, e esse montante metálico transmitia o som aqui em cima. Ou seja, mais uma vez, o cuidado aí das estruturas para o isolamento. E aqui foi a nossa análise. Por favor, acho que deu professora. uma caída aqui na minha internet, mas esse aí foi um caso interessante, porque a pessoa comprou o imóvel, se mudou e começou a gravar o áudio, né? Do que ela ouvia, então, no apartamento novo, que ela recente tinha se mudado. E nós fizemos toda essa proposta, né, de melhoria. Temos um problema sério com a questão da pele de vidro, né, as fachadas pele de vidro, porque tem realmente um vão que fica ali entre a laje e o próprio vidro, que às vezes não é preenchido devidamente. Então, ali o que a gente fez foi fazer um preenchimento com fibra de propileno e tal. Enfim, tem esse caso tem outras peculiaridades, né? Depois que nós fizemos isso, o cliente continuou reclamando, né? Então, essa aí é sem o preenchimento, seria assim como foi entregue pela construtora, e estava com bom isolamento acústico, já estava com bom isolamento acústico, né? Mas aí tinha aquele ponto ali, que eu acho que foi o que a Rani tocou, né? Que era por ali que ele estava ouvindo o barulho dos talheres, né? E principalmente de vozes femininas, que era o que mais incomodava, né? A questão um pouco mais do barulho mais agudo. E ali, então, pode avançar só um, Rafael, por favor. Ali, preenchimento com massa e amortecimento, e aí depois nós identificamos que o barulho estava passando pelo caixilho, pela parte oca do caixilho, né? Que foi aí, então, que a gente fez um envelopamento de todo o caixilho, né? Para poder dar conta disso. Veja, pelos números ali, eles estavam atendendo bem, se eu for olhar só o dado ponderado, mas existia um incômodo bem específico que era com relação ao som agudo, que é aquela análise que a gente tem que fazer, então, justamente por bandas de frequência, tá? Não só pelo número ponderado. Acho que podemos passar, Rafael, até para tentar chegar nos outros cases também. Né? Esse aqui pode continuar, professor, que tu tem mais domínio aí. Posso passar esse aqui daí? Esse aqui é interessante. Esse aqui é o mestrado do Cláudio. Não. Esse aqui? Esse é o mestrado do Cláudio, que ele fez o mestrado ali conosco, ele mestrado em arquitetura e urbanismo da Unicinos. Gente, aqui a gente está numa situação que é a seguinte, né? Um apartamento de frente para o outro com as portas alinhadas. E aí o vizinho da frente ouve a TV com o volume um pouquinho acima do que deveria. E é esse barulho, então, que vai passar de um apartamento que está de frente para o outro, separado pelo hall de entrada. Né? Então, esse trabalho dele, a gente fez essa avaliação, o que acontece se simplesmente a gente desencontra as portas não deveriam ficar alinhadas de um apartamento de frente para o outro. Acho que pode passar, Rafael.
Aqui, então, o que nós fizemos? Nós fomos lá, compramos ali numa determinada loja o tal do véu da porta, né? Aquele véu da porta mesmo, bem caseiro, né? Para ver se aquilo já resolvia, porque o problema que nós temos com as portas é a fresta que fica embaixo. Ali passa muito som. Ali a gente pode ver a diferença, o que está pontilhado é o que é com o V da porta, então aquele laranja, a gente compara o laranja, a linha sólida, contínua com a linha tracejada. Em todos a gente tem um ganho bastante grande, só fechando essas frestas, né? Fechando a fresta que ficaria embaixo da porta ali. Acho que pode passar também. É isso aí. Olha, corri. A gente correu ainda, mas a conversa estava bom boa. Que nós estamos atrasados já. É 1h para ser a live, já deu 1h15, né? Tá legal. Mas muito bom, muito bom. Muito bom. Agradecer ao Jorge aí pela participação, né? Queria fazer só uma colocação, um comentário final aqui. A experiência da Brasil Minérios, eu acho, no desenvolvimento de soluções para acústica, sair de uma mineradora que tinha um mercado muito específico de resistência ao fogo e outros mercados como freios e siderurgia, e partir para desenvolver produtos para acústica, acho que serve como um exemplo, assim, que todos os produtores, os fabricantes de materiais nacionais têm uma janela aí de oportunidade. Ele pode aproveitar, ele pode pegar a sua esquadria, mesmo que montada na indústriazinha lá na cidade, não estou falando de trazer a janela do exterior, nada disso, aquela janela ali, se ele trabalhar com associação de materiais, se tiver um apoio de um instituto, de uma academia, de um profissional da área de acústica, o desenvolvimento traz resultados financeiros para os fabricantes, traz resultados financeiros para o seu bolso. Pode ser a solução que pode transformar o seu negócio de apenas pagar a conta para ter lucro. Porque quem quer comprar, tem. A construtora para comprar, tem. O cliente que vai exigir da construtora está a cada dia mais crescendo essa quantidade de pessoas com essa consciência. Então, que os fabricantes entendam esse investimento como uma oportunidade. Não é difícil, os relacionamentos são possíveis, temos aí o ITT, tem o IPT em São Paulo, o Instituto, a Unicinos no Rio Grande do Sul. Existem bons institutos para assessorar. Sim. Mas o ITT, o Unicinos, o ITT, show de bola, né? Tá bom. Supra-sumo, né? Supra-sumo, né? Não, é isso aí, muito bom, Jorge. Excelente discurso aí. Volta e meia, nós falamos isso também, só que a nossa fala é um pouco desconsiderada às vezes, né? Porque nós somos, vamos assim dizer, interessados nisso, né? E eu acho que é muito pertinente uma fala vinda aí de uma empresa que faz muitos ensaios, que faz muito desenvolvimento e que considera e observa que isso não é custo, isso é investimento, né? Isso retorna para a empresa, retorna facilmente, né? Entra em empreendimentos, em empresas que não entraria sem esses ensaios, sem esses desenvolvimentos, né? Muito Exatamente. bom. E a confiança que ele traz no mercado. Sem dúvida. Tá bom? Obrigado. Mais alguma coisa? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos que ficaram assistindo, né? Até a próxima live. Tá bom. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.